faz parte. Ratanabá. Será que de fato o Brasil já foi a capital do mundo? Bom, recentemente o grupo Dáquila Pesquisa começou a divulgar suas próprias imagens sobrevoando algumas regiões amazônicas, alegando que nesse local se encontra Ratanabá, a capital do mundo, que um dia, muito tempo atrás, teria sido uma grande civilização de nível mundial. Somando nessa busca e nessa pesquisa, o canal Adriano Pedras Preciosas comentou também a respeito dessas imagens aéreas, mostrando no Google Earth sua localização e outras localizações igualmente interessantes em meio à floresta amazônica. Entre suas imagens exibidas está esta feita por um drone, que ele diz ser de um amigo dele, que adentrou nessa região seguindo pelo rio e pôde filmar algumas ruínas impressionantes, que claramente evidenciam que ali houve uma civilização que ergueu edificações de pedras de grande porte, de porte monumental, o que contraria completamente a narrativa histórica da história oficial. Observe, aqui vemos ruínas impressionantes e ainda o que parece ser uma possível pirâmide soterrada, além desse resquício de construção com blocos gigantescos, que claramente não é uma formação natural. O problema é que a narrativa oficial da história do Brasil não admite essa possibilidade. Ela afirma categoricamente que no Brasil antigo habitavam apenas povos de baixa cultura, sem edificações de pedra, utensílios metálicos ou escrita desenvolvida. E o intuito da live de hoje é reacender o debate sobre o Brasil pré-histórico. E por que as evidências arqueológicas não condizem com a história oficial que nos é apresentada. E sim, existem evidências de sobra de que a floresta amazônica e outras regiões do Brasil já foram densamente povoadas por civilizações muito mais desenvolvidas do que nos contam. Isso em um passado bastante remoto. E estamos aqui para investigar esse assunto. Recentemente, em maio de 2022, pesquisadores alemães descobriram formações de cidades no oeste da Amazônia, em território boliviano, que estavam debaixo de densas florestas. Os locais foram descritos pelos cientistas como assentamentos urbanos de baixa densidade. E para encontrar esses novos assentamentos, os cientistas usaram uma tecnologia chamada LIDAR, um mapeamento a laser aéreo que funciona disparando feixes infravermelhos de um avião, helicóptero ou drone em direção à superfície e capturando os sinais refletidos. O método permitiu que eles removessem virtualmente a vegetação densa da região para visualizar a terra e a arqueologia abaixo das árvores. E é esse mesmo método que a equipe de Dáquila Pesquisas está utilizando para mapear alguns territórios da floresta amazônica, conforme veremos na live de hoje. Será que existem mais civilizações perdidas na floresta amazônica? Vale lembrar também que, não faz muito tempo, foram encontrados grandes geoglifos na floresta amazônica. O avanço nas pesquisas arqueológicas revelou a existência de cerca de 400 desenhos gigantes espalhados pela Amazônia, os geoglifos. Os primeiros desenhos datariam, segundo os arqueólogos, de eras antes de Cristo. A maioria deles, no entanto, foi feita entre os séculos I e X.
Com tamanhos entre 100 a 300 metros de largura, os desenhos foram descobertos em 1977 pelo pesquisador Ondemar Dias, do Instituto de Arqueologia Brasileira do Rio de Janeiro. Sabe-se que eles se estendem por uma área de 200 quilômetros entre o sul do Amazonas, o leste do Acre, o oeste de Rondônia e parte da Bolívia. Pesquisadores estimam que alguns desses geoglifos possam ter até 10 mil anos de idade. E a maioria dos pesquisadores acredita também que estes geoglifos marcavam locais de encontros e rituais. E o que mais impressionou os pesquisadores é a grande extensão de terra pela qual se estendem esses geoglifos, o que indica a presença de uma civilização que teria habitado um extenso território em toda aquela região. Por meio de imagens do Google Earth, marcando as regiões desses geoglifos, podemos ver claramente uma rede de formações que só podem ser vistas do céu, formações enormes e conectadas, o que sugerem que sim, houve uma densa civilização interconectada por estradas, cidades e monumentos, bem no meio da floresta amazônica. Quando jesuítas, espanhóis e portugueses estiveram na floresta amazônica e em outros territórios do Brasil, era unanimidade a afirmação de que nossa terra já havia sido visitada anteriormente por outros povos. Esta narrativa durou até o início do século XX, quando ela foi, finalmente, varrida para debaixo do tapete. E entre estas narrações, conforme nós ensinamos no curso Verdadeira História do Brasil, do Instituto Licentia, estavam relatos de mais de 80 tribos de mulheres guerreiras que ficaram conhecidas como guerreiras amazonas e que estavam distribuídas em pelo menos 80 tribos. E segundo diversas obras literárias da época, essas mulheres residiam em casas de pedra e usavam utensílios metálicos. Tribos de índios com a pele branca e com a pele negra, porém nativos no Brasil, também eram relatados. Cidades como Eldorado, uma suposta cidade na região de Manoa, no mítico lago Parimé, também costumavam ser frequentemente retratadas não apenas nas cartas, mas também nos mapas de diversos cartógrafos que visitaram o Brasil logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral e as frotas da Ordem de Cristo, depois de 1500. Os relatos de grandes pesquisadores, desde tempos imemoriais, pesquisadores brasileiros e internacionais mencionam grandes civilizações que visitaram e estabeleceram cidades aqui no Brasil. Hebreus, fenícios, sumérios, egípcios e cartagineses seriam alguns desses povos, só para termos uma ideia. Além disso, acredita-se que a Atlântida tenha existido desde a região dos Andes, posteriormente território Inca, até parte do Oceano Atlântico. E isso inclui, evidentemente, territórios da Amazônia. E que depois de um cataclisma de nível mundial, esses povos teriam partido em direção à Grécia e o Egito. Neste caso, temos um cenário onde a Amazônia seria, de fato, a terra-mãe de povos tão antigos quanto os gregos e os egípcios. Tal afirmação foi defendida por grandes acadêmicos do século XIX e XX, como Bernardo Azevedo da Silva Ramos e Cândido Costa, autor de As Duas Américas.